Bom, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar um tutorial bem simples aqui. É, Talvez eu me estenda um pouco, porque eu quero fazer uma coisa mais completa, mas de maneira simples, tá? Aqui a gente vai criar o nosso primeiro CRUD com o Nest.js, um servidor Node, para uma gestão de itens, uma aplicação de gestão de itens. Então a gente vai ter create, read, update, delete, de itens, né? Seja numa loja, seja no que você quiser usar. A intenção aqui é mostrar a essência de um CRUD sendo desenvolvida de maneira rápida, completa e simples com o Nest.js. Então, com poucos comandos aqui, a gente já vai ter uma aplicação configurada, pronta para funcionar com o CRUD que a gente precisa. Então, aqui eu já estou na minha pasta de desenvolvimento, CRUD Items. Aqui eu vou criar tanto uma API quanto um front-end, mas desse vídeo aqui em específico vai ser só a API. E vou mostrar para vocês que em menos de 5 minutos a gente cria uma API e também cria o CRUD, deixa ele praticamente pronto, tá? Para a gente poder desenvolver em cima. Claro que vão vir configurações de Prisma, que é o ORM que a gente vai usar para gerenciar o banco de dados. É, Configurações de autenticação a gente vai deixar para depois. A ideia desse vídeo aqui é criar pura e simplesmente as rotas de CRUD da nossa aplicação de gestão de itens, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar a aplicação Nest, né, com o comando de terminal para começar o projeto. Então, eu vou abrir aqui com o VS Code a minha pastinha, né, pastinha de desenvolvimento do CRUD Items. Aqui eu já tenho algumas coisas abertas aqui que estava fazendo teste. Então, eu vou dar um clear aqui e vou começar uma aplicação do zero, né? Então, nest new CRUD items, opa, items API com npm, e ele vai criar tudo para mim. Esse processo demora um pouquinho, mas eu vou dar uma pausa aqui e quando acabar a gente volta. Bom, ele acabou aqui, não durou nem 40 segundos, foi até bem rapidinho, tá? Ele já está me dando algumas coisas aqui, ó. CD CRUD para entrar na parte do projeto Nest de fato e vou dar um start, né? Então vamos entrar na pasta CRUD e vamos dar um npm run start. npm run start. Ele vai dar alguns avisos aqui, porque a aplicação está crua, não tem nada configurado nela. E a gente vai ter que configurar para dar tudo certo, viu? Como eu disse. Então, isso é extensão minha, tá? Eu uso esse console Ninja aqui, a única coisa que ele está dizendo aqui é isso. Mas se você não usa essa extensão, não vai ter esse problema, tá? E agora a aplicação está rodando. Como é que a gente sabe que está rodando? Porque aqui no navegador, já estou com a documentação do Nest aberta aqui, mas eu quero mostrar aqui, ó, um Hello World. Tá aqui. Nossa aplicação está rodando na porta 3000. Ah, Júnior, como é que fez isso? Você fez alguma coisa? O Nest já deixou configurado? Sim, o Nest já deixa configurado. Aqui no main.ts a gente pode ver que ele instancia a porta 3000. Tá? Ele vai dar um monte de erro de lint aqui agora, mas não é a questão. Ele instancia na porta 3000 e é o que a gente está fazendo aqui, localhost 2.3000. Tá? Isso é básico. O Nest já traz essa configuração para a gente. A gente consegue mudar com uma variável de ambiente, a gente consegue dizer que é outra porta, a gente consegue dizer diretamente que é outra porta. Eu posso colocar 4000, por exemplo. Tá? Se eu salvar aqui, ele vai renderizar tudo de novo. Ou eu preciso reiniciar o servidor. Mais seguro reiniciar, né? Já que a gente está mexendo no coração da aplicação. Então, ele rodou. Aqui vai parar de funcionar, porque eu estou na porta 4000, não estou na porta 3000. E se eu colocar o 4 aqui, ele vai funcionar. Então, a nossa aplicação ela está funcionando, tá? Ela está online, digamos assim, né? Local, mas online, está funcionando, tá? Então, vamos fazer o CRUD, né? É o objetivo do vídeo, então vamos lá. Eu vou apagar esse teste aqui, eu não vou fazer teste unitário nesse vídeo, e vou deixar o mais simples possível aqui, tá? Vou parar minha aplicação e rodar um comando. A documentação do Nest tem aqui em Recipes, tá? Você vem no menu lateral, Recipes, CRUD Generator. O Nest já faz tudo para você com esse comando, tá? Aqui ele está explicando basicamente o que faz o CRUD Generator, né? E ele te dá o comando nest de resource. Nest dizendo que eu quero que a aplicação Nest faça alguma coisa de generator ou de gerar, se você quiser traduzir para o português, resource. O nosso resource é de fato o nosso CRUD, né? Tanto uma REST API quanto com GraphQL ou WebSocket, tá? A gente consegue criar tudo isso com esse comando aqui.
Então eu vou rodar esse comando no meu terminal, dentro da minha aplicação, e vocês vão ver ele funcionando, tá? Então, nest de resource, e você tem que dar um nome para esse resource. Aí eu vou chamar de items. E repara que ele vai configurar um monte, vai criar arquivos. Primeiro ele pergunta, né, se eu quero uma REST API, eu digo que sim. Também está me perguntando se eu quero os entry points de CRUD, né, que ele gere isso para mim. Eu quero que sim. Beleza, ele criou um monte de arquivo, ele fez atualização no app module, eu já vou explicar, e criou um monte de arquivo. Ele criou o controller de items, criou os testes do controller de items, criou o module de items, service, teste do service, criou os DTOs, de create de update, e criou a pasta entities, um arquivo entity aqui, tá? O Nest te dá a liberdade para você tratar a sua estrutura de pasta da maneira que você quiser, desde que você tenha um controller, um module e um service, tá? Você é livre, mas eu gosto de modificar um pouco do que o Nest sugere aqui pra gente, tá? Porque mesmo que você seja livre, ele vai te sugerir uma estrutura. Tanto que ele criou aqui para mim a pasta items e criou algumas coisas aqui dentro. Eu não quero os testes, não é o foco desse vídeo. Então eu vou apagar os testes que ele cria. Eu vou apagar a pasta entities eu não uso, tá? Eu gosto sempre de apagar ela, deixo da minha maneira de criar os meus entities, né, as minhas entidades. Eu deixo só a pasta DTO e os três arquivos de controller, module e service, tá? É, a gente, a gente já pode ver que ele criou esses arquivos e já deixou pré-configurado. Então as nossas rotas de CRUD já estão prontas. O post para o create, o get e o get by ID para read, o patch para update, né, que seria o equivalente ao put, e o delete, né, que é a rota de deletar um item que a gente quiser, que nesse caso, passando ID para identificação do item no nosso banco de dados. Tá? Então o CRUD está quase pronto. Vamos só rodar um npm run lint aqui, só para ele parar de dar problema. Né? Tá feio esse vermelho rodando aqui. Ele vai dizer que os DTOs estão criados, mas nunca foram usados. Mas isso não é problema, porque a gente realmente não está usando eles agora. Tá? Então, aqui ele não vai dar problema, mas no service, por exemplo, se a gente vier, ó, ele vai dar esses problemas aqui. Então a gente dá um console log aqui e acabou o problema. Tá? E aí o lint provavelmente já não vai dar esse erro mais. Beleza, já acabaram todos os nossos problemas de lint aqui. Então, a gente dá para dizer que o nosso CRUD está pronto. Tá? É claro que aqui eu vou configurar o Prisma, que é uma ORM que a gente vai tratar o nosso banco de dados. Eu vou tratar a autenticação ainda, criação de usuários, e por aí vai. Tá? Mas a ideia era pura e simplesmente mostrar para vocês aqui a configuração de um CRUD. Agora, vamos tornar isso um pouco mais completo? Vamos trazer o Prisma, vamos configurar um banco de dados, vamos criar os usuários e vamos fazer um login funcionar? A gente tem tempo, né? Então vamos estender esse tutorial aqui para você ver um CRUD de usuário sendo feito. Então, nada mais, nada menos, vamos criar aqui um nest de resource users. Eu sempre gosto de criar as minhas rotas no plural, tá? Então, items, por exemplo, eu poderia colocar item aqui. Item, que é tudo de item, criação de item, leitura de item, atualização de item, deleção de item. Poderia, mas eu gosto sempre de criar as minhas rotas com plural. Por quê, Júnior? Coisa minha, cara. Não tem um motivo específico para isso, tá? Cada um tem o seu modo de criar. Eu gosto de criar todas as minhas rotas de cadastro, users barra cadastro, por exemplo, quando é no Express ou no Adonis.js, até mesmo no Laravel. Eu gosto de especificar dessa forma. Aqui eu não preciso, eu poderia colocar aqui items e cadastro, tá? Que aí é items barra cadastro, tá? Mas aqui eu gosto de deixar só assim, dentro do Nest, porque eu já acho essa sintaxe muito simples de entender e objetivo, tá? Eu não preciso escrever muito, porque o Nest já me dá isso pronto. Então, todas elas no plural. Eu poderia fazer user aqui, mas como eu disse, eu prefiro no plural, então nest de resource users REST API e cria os entry points para mim, tá? Beleza, mais um. Um detalhe importante que eu esqueci de falar. Lembra que eu falei que ele atualiza o app module? Ele fez isso duas vezes, certo? Ele atualizou aqui, para quando eu criei os itens, e aqui, quando eu criei os usuários. Ele já vem com esse comando nest unificando tudo para mim aqui no app module. Ele já vem importando todos os módulos que eu venho criar na minha aplicação. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, apagar o entities, apagar os testes,
E beleza. Ah, Júnior, mas como é que eu faço para fazer isso sem o comando? Você pode criar na mão, cara. Isso aqui sem problema nenhum. Mas repara que é o seguinte, user module. Vamos dar um link aqui de novo. Export class users module. Essa está sendo exportada essa classe aqui e ela está sendo importada aqui. Então o Nest já trouxe tudo para mim. Se você fizesse na mão, você mesmo vai ter que fazer isso. E imagina que você não soubesse fazer isso ainda. Porque a gente até então, a gente nem viu documentação falando sobre isso. Então, supondo que você está seguindo esse tutorial, você não sabia onde colocar o users module, por exemplo. Então, o Nest já faz isso para você sem problema nenhum, tá? Vamos tirar esse erro do link aqui também. Aqui, ó. Dá um console log aqui, dá outro console log aqui e deixa ele ser feliz com tudo verdinho sem problema nenhum, tá? Então, beleza, tá criado. Nosso CRUD de usuários, nosso CRUD de items estão criados. Agora vamos configurar a Prisma, vamos trazer algumas coisas para cá, tá? Vamos lá na documentação do, do Nest, vamos instalar o Prisma, tá? Aqui ele está falando em Prisma npm install prisma "-save -dev". Eu vou copiar esse comando e vou rodar ele aqui, tá? Ele vai instalar o Prisma aqui para mim. E enquanto o Prisma roda, eu vou criar o meu banco lá no Neon, tá? NeonDB, beleza? Aí aqui eu vou usar o Neon, ele é um serviço gratuito para você usar o seu banco de dados Postgres, tá? Então eu vou criar com Postgres aqui mesmo. Eu já tenho um banco de dados aqui, eu vou apagar ele, tá? Não preciso mais desse projeto. E aqui eu vou criar um novo banco de dados. Então, items CRUD, sei lá, vamos criar desse jeito aqui, tá? Repara que ele já criou tudo para mim, ele já está na branch dev, na branch main, tá? Eu loguei com o meu GitHub e a gente vai aqui, ó, ele já me dá até a URL aqui, né? Então no Prisma aqui, por exemplo, ó, me dá a URL aqui, beleza? Tá? Eu tenho tudo isso aqui pronto e eu vou criar meu .env com isso aqui. Bom, vou lá. Lá na minha aplicação, a gente cria um arquivo .env, tá? E coloca isso aqui, que é o que o Neon me deu. E aqui ele está dizendo, ó, eu tenho que colocar isso aqui lá no Prisma. Então, ele não criou nada aqui, certo? Vamos seguir a documentação do Prisma agora. npx Prisma. Não, é npx Prisma init, né? Que a gente precisa iniciar o serviço do Prisma dentro da nossa aplicação. Então, a gente criou. Ele criou a pasta Prisma aqui para mim com schema.prisma. Repara que ele já criou com PostgreSQL aqui de padrão. Ótimo, maravilha, a gente não precisa nem se preocupar com isso. E agora aqui, ó, ele está lendo no nosso env, o arquivo que a gente criou, na verdade é aqui dentro, substituir, beleza. Ele está lendo aqui a variável database URL, que é o que a gente copiou lá do Neon, né? Então, nosso Neon já está configurado aqui. Então, aqui, tudo que eu fizer com o Prisma, eu vou poder já ver lá no meu Neon, tá? Então, vamos criar um primeiro módulo aqui. Vamos pegar aqui a documentação, vamos seguir ela, só para a gente ter um padrão. Então, o user tá aqui já, bem legal. Eu vou modificar isso aqui um pouquinho, tá? Eu tenho um e-mail, pode ser um e-mail, pode ter um nome. Não vou fazer relacionamento agora. E eu vou botar uma senha, né? Tem que botar uma senha aqui. Então, vamos botar password. Password. Vai ser uma string. Tem que ser uma... Não pode ser, não precisa ser unique, né? Então, vamos deixar aqui assim. E tá feito o nosso módulo de usuário, tá? Vamos criar o de itens de uma vez, só para não ter problema. A gente vem aqui, ó, item. Opa, item. Então o ID, ele tem um ID, ele tem uma descrição, tá? Que é uma string. Não precisa ser unique essa descrição. Vai ter um código. Não precisa, a gente já tem o ID, né? E vai ter aqui uma... Vamos pegar minha colinha aqui. Tem que ter nome, descrição e imagem. Então vamos botar um nome também. Nome. E aqui vai ter que ter uma imagem, né? Então vamos botar um image aqui, tá? Para isso, a gente acessa a documentação do Prisma. Prisma.
E eu vou pegar algumas coisas aqui que eu preciso. Por exemplo, o text, que é o tipo text, tá? É, string text, mas, ó, eu quero pegar esse cara aqui, ó. Quando disser que é text, então eu quero botar ele é string, cadê o text? Oh, meu pai. É, text, tá? Então aqui eu vou botar text, não vai funcionar. Vou ter que pegar uma colinha aqui. Bom, já peguei minha colinha, o que eu quero fazer nada mais aqui, nada menos, é colocar um dbText aqui, tá? Aqui eu estou dizendo que não é obrigatório esses campos, tá? Então eu vou precisar ser obrigatório uma imagem, o nome é obrigatório, a descrição também, tá? E aqui eu vou colocar um relacionamento, tá? Que é um user ID, aqui, na verdade, vamos ver o relacionamento aqui. Do Prisma, a gente tem aqui a documentação de como faz um relacionamento. Eu sei fazer, mas eu quero mostrar para vocês seguindo a documentação de como faz, tá? Deixa eu ver onde está. Databases. Aqui é a configuração de banco de dados. Data Model. Relations. Agora sim. One to Many, que é isso aqui, ó. É isso aqui que eu queria. Então a gente vem aqui, vai ter o nome, né? A gente vai fazer o seguinte, ó, autor. Vamos deixar autor mesmo, tá? User, autor ID, referência ao ID. Então aqui vai ter que ter um items, item, array, tá? Aqui a gente já tem tudo pronto. A gente já pode fazer um npx prisma format, formatar o meu arquivo do prisma. Ele já vai formatar bonitinho, né? Aqui eu já tenho um relacionamento de um para vários. Então, um usuário tem vários itens criados, tá? E aqui a gente vai fazer um migrate. Né? Então, npx prisma migrate dev menos name first data, tá? Ele vai fazer um migrate do nosso banco de dados lá no Neon e aí a gente já vai ver tudo funcionando, tá? Beleza. Ele criou a nossa migration, tá? E está rodando agora tudo que a gente precisa para o banco de dados funcionar. Repara que ele criou a pasta migrations e tem a nossa primeira migration aqui com o nome que eu dei, first data, tá? Então tá aqui tudo que ele fez, tá? Ele criou as tabelas, criou o index aqui e está alterando a tabela aqui para fazer a referência de relacionamento, tá? Então vamos ver lá no Neon agora. Ó, já está aqui, tá? A gente já tem o nossa migrations aqui e a gente já consegue ver o nosso banco de dados funcionando, tá? Se a gente vier aqui, ó, olha lá, item e usuário, tá? Então vamos adicionar um usuário aqui, só para a gente ver. Melhor, vou deixar aqui e a gente vai criar com as nossas rodas, tá? Então vamos rodar a aplicação de novo. npm run start response dev, que eu quero ficar sempre observando o servidor. Esse start dev, ele já está rodando. Ele demora um pouquinho mais em aplicações maiores, mas aqui já foi mais rápido, que é o que eu ia falar. Mas ele já rodou. Então a nossa aplicação aqui continua funcionando. Ela está funcionando aqui, tá? E a gente já tem o Neon configurado. Então a gente consegue fazer as nossas rotas para criação. E vamos fazer o usuário, tá? Aqui no nosso DTO, a gente vai pegar e fazer um bem simples aqui, tá? Vai dizer que eu quero um campo login, opa, não é login não, é e-mail e password. Então e-mail vai ser string, password vai ser string, tá? Isso aqui é bem básico o nosso DTO.
Tá? Tá criado o nosso DTO aqui. Claro que eu vou fazer muito mais coisa aqui, mas eu quero fazer funcionar primeiro para depois mostrar documentação de Swagger, documentação de rotas, especificação de properties de API, que é você dizer o que tem um exemplo, tem uma descrição de cada campo desses aqui, tá? Mas a princípio é isso aqui que a gente vai fazer. Beleza? Então o nosso DTO está criado. A gente vem aqui. Ele já está sendo importado, já está sendo usado lá no create do nosso service. Então vamos para o create agora. A gente vem aqui, pega um const user created, tá? Vocês já vão entender o porquê. Eu quero fazer deixar assíncrono aqui para o Prisma funcionar, tá? Async. E vamos deixar aqui this.prisma.user.create. Vou passar aqui um data. E vou botar o create user DTO. Não está funcionando. Júlio, você criou um Prisma, você não instanciou uma variável, você não fez nada com ele. É claro, eu vou fazer isso aqui agora. A gente sempre tem que trazer o Prisma para cá. Então a gente vai colocar ele aqui, para começar. Que é o Prisma, ou melhor, tem que criar a pasta dele, né? Não adianta. A gente cria aqui uma pastinha. Database, tá? Eu gosto de criar desse jeito. E aqui eu vou ter que pegar uma colinha para a gente poder fazer. Então vou pausar. Bom, voltando, já peguei a minha colinha, já trouxe para cá o que eu precisava de configuração do Prisma. A gente tem a criação de um módulo, a gente tem a criação de um service do Prisma, tá? A gente não precisa de um controller, porque a gente não vai acessar nenhuma rota diretamente dentro do Prisma. Mas a gente tem a configuração de Prisma aqui já funcionando, tá? Então a gente tem o Prisma Client, eu estou instanciando o Prisma, e aqui eu consigo usar ele a partir daqui, tá? Então eu preciso colocar aqui o Prisma Service, eu gosto de deixar ele aqui sempre no App Module, mas eu também coloco dentro dos meus services que vou usar ele. Então aqui eu preciso colocar um constructor private prisma, dois pontos, prisma service, prisma service, e eu deixo aqui o meu constructor vazio, tá? Aqui o prisma já parou de dar erro, então aqui eu já consigo fazer um create, beleza? E aqui eu dou um return nesse cara aqui, bom? Então, estou dando um return aqui no create do usuário. Ele está me avisando que tem um erro, user service, que eu preciso fazer um private read only. Provavelmente isso aqui resolve. Não, não é esse aqui o problema, é outra coisa. Então, eu vou deixar desse jeito aqui, vou ver o que que é. Vou fazer um lint primeiro, para ele acabar esses problemas vermelhinhos que estão dando por aqui, tá? Aqui ele já vai matar esses problemas de lint. E aqui a gente resolve o nosso problema que está dando aqui dentro de user service. Então esse user service aqui ele não está reconhecendo esse cara. O que a gente tem que fazer? Tem que pegar esse cara aqui e trazer o import do Prisma, né? Então o provides, na verdade tem que colocar aqui, ó, Prisma Service, tá? Tem que trazer ele para cá e aí ele para de dar problema. Vamos rodar de novo aqui. Ele já não deve dar problema mais. Olha lá, rodando a nossa aplicação com o Prisma já integrado. Então se a gente vier no Postman, eu vou nem sei o que está aberto no Postman aqui, mas vou criar uma nova aqui, um workspace vazio, né? Então, vou colocar CRUD items, tá? Vou criar. E aqui eu já consigo ver tudo que eu preciso, né? Então, vamos fazer aqui a primeira collection. Pronto, já tem uma collection aqui. CRUD items. E eu vou fazer a primeira rota. Aqui eu vou mudar para post, tá? Vou botar aqui localhost 2.4000 barra users. E aqui eu já consigo criar alguma coisa. Então eu vou mandar como body mesmo um JSON aqui. Mandar aqui e-mail. Vou dar aqui teste teste.com. Vou criar aqui entre aspas, né? E o password, mesma coisa. Password aqui. E vou botar senha teste. Vamos ver se ele funciona. Olha que coisa louca. Ele já criou o usuário. A gente já tem e-mail criado e senha teste. Isso já está dentro do nosso banco de dados, tá?
Se a gente vier aqui no Neon, fizer um refresh, já temos o nosso usuário criado no nosso banco de dados, tá? Então a nossa API ela está funcionando. Mas aqui tem uma coisa, a gente está tendo um problema muito sério de segurança. A nossa senha nem está vendo criptografado para o banco de dados. Então a gente vai ter que usar eu gosto de usar o bcrypt.js, tá? Que é a criptografia da nossa senha. Então a gente instala ele, tá? Tem que instalar ele aqui, ó. Pega desse jeito. Vamos instalar a nossa API, né? E vamos criptografar a nossa senha. A gente já sabe que a rota está funcionando, então eu vou deixar ela aqui. Vou só user create, tá? Só para ter um... Eu vou salvar, só para dizer que está aqui, tá bom? Eu vou botar um nome também, só porque o usuário precisa. Então, name junior simple. Beleza? Vou dar um beautify aqui, pronto, só para formatar. E a gente vai criar esse usuário aqui, tá? Beleza. Eu já instalei o bcrypt. Agora como é que usa ele? Vamos lá para a documentação. A gente pode importar ele desse jeito aqui, ou pode fazer desse jeito aqui, tá? Eu gosto de fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Eu gosto de importá-lo diretamente, mas eu vou precisar da colinha de novo. Aqui, por exemplo, eu já copiei lá o que eu precisava, e aqui eu crio a minha senha, que é basicamente o seguinte. Eu vou pegar aqui, vou importar do bcrypt.js, tá? O hash é a função que eu preciso. Eu preciso instalar o types, eu esqueci disso. A gente instala ele, não tem problema, tá? E ele vai parar de dar esse erro aqui, do types pelo menos, tá bom? Ó, parou. Então aqui a gente vai usar o seguinte, ó. Const encrypted password. Isso aí. E a gente passa um hash. Eu vou passar o create user_dto.password e vou passar aqui 10. É um segundo parâmetro que ele espera, tá? Repara que o hash ele precisa de uma string e um salt. O salt nada mais é do que o parâmetro de criptografia que ele usa para criar a senha, tá? Então aqui ele pode ser um number ou pode ser uma string. Então eu vou passar 10 aqui, que é o padrão que eu uso nos meus projetos. Então aqui eu coloco isso, passo o create user como objeto e modifico aqui o password, para ao invés de mandar o password mesmo que está mandando na rota, eu mando o encrypted password, tá? Por que não está funcionando? Ah, tá. Porque aqui na verdade tem que ser um await, tá? Então aqui ele é assíncrono. Então eu preciso esperar o hash acontecer para criar minha senha. Vamos ver se isso aqui já está funcionando. A gente volta aqui na nossa rota e vamos criar de novo. Não dá, tá? Porque eu não estou rodando o servidor. Então, vamos ver aqui. Beleza, o servidor está rodando. Ele vai dar erro porque o e-mail já existe, tá? Ó, vai dar erro porque o e-mail, olha lá, é o unique, tá vendo? Lembra que a gente colocou lá no nosso Prisma que o e-mail tem que ser unique? Então eu não posso repetir esse e-mail, vou ter que colocar um outro. Agora vai dar. Beleza, a nossa senha criptografada aqui. Então isso aqui já resolve um problema muito sério de segurança no nosso banco de dados. Se eu vier aqui atualizar no Neon, tá lá, nossa senha criptografada. Beleza? Então já temos a criação do usuário. Tá? Então isso aqui já serve para a gente ter uma noção da nossa aplicação CRUD funcionando, né? Aqui é o mesmo erro, então se eu parar aqui e voltar, não tem erro nenhum, é porque a aplicação não deu mais nenhum log e vai estar tudo funcionando, tá? Então, a princípio, o nosso CRUD está todo configurado e funcionando para a gente fazer o que a gente quiser aqui. E bom, galera, continuando aqui, quero mostrar para vocês uma outra parte dessa configuração toda aqui, tá? Eu já colei algumas coisas aqui que eu tirei de colinha, você pode ver que está dando erro de Swagger, está dando erro de Class Validator, e é o que eu quero mostrar para vocês agora. O Class Validator nada mais é do que a validação dos nossos DTOs. Então, quando a gente cria um DTO, eu já deixei pronto aqui,
a gente pode validar ele de diversas formas, tá? É, aqui é parte do Swagger, então eu vou falar depois. Mas aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, o campo password não pode ser vazio, né? Tá dizendo aqui. Tem que ser uma string, né? Tô com a mensagem aqui e essas mensagens você já vai entender melhor. E tem que ter um mínimo de 6 caracteres, tá? E estou fazendo uma tratativa dessa para cada campo, né? Então, poderia dizer que aqui poderia ser um number, mas não faz muito sentido se eu estou dizendo que aqui é uma string, tá? E o Class Value dele faz isso pra gente. E quando manda alguma coisa diferente, eu vou mostrar isso no Postman, essas mensagens são retornadas para o usuário. E aí o front trata isso para poder aparecer no modal ou num Toastify da vida, ou enfim, né? Faz uma tratativa para mostrar para o usuário o que ele está fazendo de errado, ou até mesmo o que o front está fazendo de errado. Tá? É uma maneira da API se prevenir contra possíveis erros e dizer, olha, o erro está com você, eu estou te pedindo para você me mandar desse jeito e você está me mandando de outro. É isso que o Class Validator está fazendo dentro dos DTOs, tá? Validando cada campo conforme ele tem que ser. Beleza? Então vamos instalar o Class Validator e fazer ele funcionar. Eu vou comentar toda a parte de Swagger, tá? Que aí a gente vai ver o Swagger logo em seguida. Então isso aqui, ó, ele já funciona muito bem, tá? No nosso DTO. Então se eu deixo isso aqui, eu vou comentar aqui também, ó. Tem outra coisa de Swagger aqui que eu vou deixar aqui também. E a gente vai instalar ele aqui agora. Vamos olhar lá no Nest. Ó, tem que instalar isso aqui, tá? Tá lá em Overview Pipes, Class Validator. Bom, você instala isso aqui e eu vou abrir também o GitHub do Class Validator, tá? Que é a documentação dele. Então, eu vou deixar aberto aqui e já vou mostrar mais coisas. Bom, vou instalar aqui agora. Opa, pega aqui, fecha tudo, instala. E aí já faz a nossa aplicação rodar, tá? Beleza. Então, eu vou rodar a aplicação. Ó, vai parar de dar erro aqui. Beleza, parou de dar erro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma dessas mensagens aqui lá no post para vocês, tá? Como que eu faço isso? Vou esperar ele rodar a aplicação, tá? Ó, rodou. Então eu venho aqui e vou mudar aqui o password para uma string, tá? Ó, para um number na verdade. Bom, e olha o erro que ele vai me dar. Opa, por que não está indo? Ah, porque eu mudei para a porta 3000 aqui, então vamos botar 3000 também. Vai, deu erro, até aqui tudo bem. Ó, aí liga o arguments, number, number. Eu estou mandando um number onde é para ser string, tá? Eu não sei bem dizer o porquê que a mensagem do validator não deu, mas a gente valida isso depois. A questão é que ele está dando erro porque aqui tem que ser uma string, tá? Então, que ele não dá erro mais. Vai dar erro por causa do e-mail, na verdade, né? Então vamos botar 3. Beleza, nosso usuário está criado também. Ok, então deixa eu parar e rodar de novo para tirar esse log daqui. Agora vamos falar sobre o Swagger, para ficar um pouco melhor, para a gente entender. Aqui no nosso DTO, eu tenho uma configuração que eu posso fazer com o Swagger. Vamos pegar lá pela documentação do Nest. A gente vai lá em Recipes, Swagger, e a gente instala ele aqui, tá? O Swagger requer uma configuração maior no main.ts, que é onde a gente especifica a porta e tal. A gente já vai falar disso. Bom, então eu vou instalar aqui primeiro. Vou instalar o Swagger. E aí já explico que cada coisa vai fazer, tá? Vou copiar isso aqui de uma vez, tá? Não vai ter problema. Ó, já instalou. Vou substituir isso aqui, tá? Aí aqui é o seguinte, ó. Tá dando um title aqui, então vamos colocar, ó, Fluid Items API Description, ó, API para o meu
CRUD items. Aqui em português, né? A versão, posso deixar 1.0, posso deixar 2. O tag, eu não preciso, então eu posso tirar o tag fora, tá? Não é obrigatório. E aí aqui, repara que ele faz tudo com apenas uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 linhas. Aqui já existia, aqui já existia. Então o Swagger é simples de configurar. Depois que você faz isso aqui, que é um Document Builder, ele cria todo o documento do Swagger com base no que vai passar aqui. Porque reparem o seguinte, toda vez que eu bato numa rota de usuário ou de itens, eu estou batendo no main primeiro, porque eu bato na porta. Então eu bato na porta 3000 e depois bato no usuário. Isso aqui eu estou só simplificando, tá? Então tem uma ordem para acontecer. Então ele sempre passa pelo Swagger. Então quando ele passa pelo Swagger, ele já entende todas as rotas que existem e cria a nossa documentação, tá? Então no main.ts eu vou deixar desse jeito. O Swagger já está aqui. Então se eu vier aqui, ó, rodar a aplicação e acessar no meu navegador. A API, eu vou esperar ela acabar de rodar, acessar aqui, tá o Hello World, não vai dar porque tá no 3000. Vamos mudar, né? Ó, Hello World tá funcionando. Mas o Swagger tá aqui, ó, barra API, tá? Isso aqui é a rota. Então se eu quiser colocar Swagger, ó, barra Swagger, ele abre o nosso Swagger. Se eu botar API, ele vai abrir aqui API, tá? Então, o que você definir na documentação aqui, né, nesse espacinho aqui, é o que você vai colocar para poder abrir a documentação do Swagger. E todas as nossas rotas existentes estão aqui, tá? A criação de usuário, tá bom? Que é o que a gente usou. Eu posso até vir aqui para você ver o resto funcionando. Ó. Eu vou deletar todas as rotas que a gente não usa de usuário, tá? Ó, deletei. A gente só está usando o post, então não tem problema. De usuário a gente só cria o post. Então, lá no service, a gente deleta todo o resto também. Não tem problema. Mesmo que a gente tenha falado de fazer CRUD, a gente não precisa deles agora. Tá? Pelo menos não de usuário. Então, ó, deixei meu usuário bem simples. Só tem o create. Ok? Não tem login, não tem logout. Não, eu estou criando bem simples o create de usuário. Beleza? Então, na nossa rota só tem uma. Então, o Swagger tem que atualizar. Né? A gente atualiza aqui. E olha lá. O Swagger já atualizou. Ele já leu toda a mudança que a gente fez na nossa API e já trouxe, ó, o Create User DTO está aqui, vazio, mas está aqui. E tem a rota de post aqui, do Users. Vamos fazer essa documentação ficar um pouco mais explícita agora. Aqui, ó, CRUD Items API, a versão que a gente colocou, a descrição que a gente colocou do Swagger. E agora a gente vai fazer descrição de campos e obrigatoriedades do nosso dentro do nosso Swagger, do nosso DTO, tá? Então vamos lá, que é tudo que eu comentei, deixei comentado, né? Aqui eu vou descomentar e vou importar de Swagger, tá? O API Body. Aqui eu estou dizendo o seguinte, esse Create User DTO é um objeto de criação de novo usuário. Então tudo que está aqui dentro eu preciso, seja validar ou receber do front-end para criar meu usuário, tá? Vamos ver isso aqui acontecendo? Ó, não tem nada aqui dentro, né? Vamos atualizar. Olha lá, objeto para criação de novo usuário. Esquema. Não tem nada ainda. Tá bom? Então, eu já tenho a descrição que eu coloquei exatamente aqui. Agora, vamos fazer esse DTO de fato aparecer lá? É simples. Eu descomento aqui, eu descomento aqui e descomento aqui. Tá? API Property eu importo do Swagger, que já está ali, salvo. E aí agora a gente vai ver o nosso Swagger um pouco mais detalhado. Ó, nossa API está rodando. Olha lá. Eu já tenho os meus exemplos, tá? Tenho password, e-mail e name. Ó, password, e-mail e name. Eu posso até mudar a ordem aqui, que ele também vai mudar lá, tá? Name, e-mail e password, tá? Então vamos colocar aqui assim. Ó, se eu ver aqui, name, e-mail e password, tá? Tudo que a gente faz lá, o Swagger lê na hora e a gente consegue ver. Aqui é o exemplo do que eu tenho que mandar no Postman, tá?
Então, repare que bate bastante aqui com o que a gente tem que mandar. E aqui o esquema. Aqui dizendo, ó, que tem que ser uma string, o exemplo, o nome do usuário. Aqui, all password, ó, min length, mínimo de caracteres, 6. Tá? Então, tudo que a gente especificar aqui, né, fazendo uma documentação bem explícita para o front-end, entendeu? Ou quem for integrar, geralmente é o front-end, a gente consegue fazer aqui. Então a gente já tem toda uma tratativa. Isso eu posso fazer para o items depois, eu posso fazer para a nossa rota principal. Essa aqui ela sempre existe, tá? Quando você cria uma, até que você configure algo, ela sempre existe quando você cria uma aplicação Nest. Então a barra aqui é o nosso Hello World, tá? Que continua funcionando sempre aqui, enquanto a gente não tirar, tá? Esse Hello World, como eu já disse, está aqui, ó. Eu poderia colocar qualquer outra coisa. Poderia deixar, por exemplo, API online. Só para sempre que bater no barra ali, deu o API online, quer dizer que está funcionando, tá? Olha lá, API online, tá bom? Então, isso aqui é a configuração de Class Validator, onde você valida todos os campos que você recebe no seu DTO, e também de Swagger. O Swagger é uma ferramenta muito interessante, muito completa, que auxilia em muito na integração back-end e front-end, que a gente vê hoje nas grandes aplicações nos projetos de maior complexidade, tá? Então, era esse o tutorial que eu queria trazer para vocês. Todas essas configurações estão na documentação do Nest, tá? Eu seguindo basicamente a documentação e também vou disponibilizar na descrição desse vídeo o repositório desse projeto aqui, com tudo isso configurado, desse jeito aqui mesmo, tá? Para vocês poderem ter uma noção de como fica se vocês forem fazer o CRUD de items, né? Fizer o DTO, as rotas funcionarem com o Prisma e tudo mais. Beleza? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha assistido até aqui. E não deixa de comentar aqui embaixo se você gostou, se você não gostou, o que você faria de diferente aqui, alguma configuração talvez. Dá like no vídeo, compartilha com os seus amigos e com quem você acha que deva seguir esse tutorial para criar um CRUD com o Nest.js. Está começando aí na carreira back-end e tal, isso pode ajudar bastante. Beleza? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!